Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura semanal para o signo de Câncer. É atemporal, então pode acontecer a qualquer momento, tá? É leitura coletiva, então só pega aquilo que ressoar mesmo contigo, não tenta te encaixar em nada. Eu estou colocando aqui no comentário fixado aqui e também na descrição do vídeo, é uma promoção para quem tiver interesse em leitura particular. Tá um preço bem acessível, né? Porque eu quero abrir, né, para as pessoas, porque eu já faço leitura particular há muito tempo, e daí eu fui chamada para fazer esse canal, né, para fazer leitura coletiva aqui, gratuita, né? E então eu tô fazendo um valor bem em conta para quem quiser, tá? As informações estão aqui, o contato, tudo aqui embaixo, aqui nos comentários. E tem poucas vagas, tá, gente? Porque eu abri bem pouquinho mesmo, é só para o pessoal me conhecer, né? Pra gente abrir aí um outro canal, né? Um canal de comunicação mais direta, assim. Então, se tiver interesse, tá? Aproveita aí que é só até dia 30. Vamos agora, não esquece aí, já curte o vídeo, tá? Se não tá inscrito, te inscreve. Deixa teu comentário aí. Vamos canalizar aí o que é que o universo, a espiritualidade quer trazer de mensagens para o signo de Câncer. Câncer, setembro. Qual a mensagem para o signo de Câncer? Nove de copas. Nove de copas, tá chegando, né, amor? Para algumas pessoas, já chegou numa completude, o 10 de copas é o que a gente chama de o que todo mundo quer, né? O 9 de copas é quase lá, tá? O 2 de paus. Aqui parece, me veio aqui na cabeça, alguém fazendo planos para viajar, tá? Pode ser isso aqui, servir para algumas pessoas, e a mensagem pode virar uma coisa completamente diferente agora, mas quando caiu o 2 de paus, eu vi essa moça aqui sentada, parece uma pessoa que está querendo fazer uma mudança muito grande, que desejava há muito tempo, e agora está conseguindo planejar isso, está conseguindo programar isso de uma maneira, tipo, finalmente eu consegui, sei lá, juntar o dinheiro que eu precisava para fazer essa viagem, eu consegui condição de fazer essa mudança. Pode ser uma mudança também, pode ser um intercâmbio, pode ser morar em outro lugar, pode ser uma viagem de passeio, tá? Mas me veio aqui, né? Não sei o que vai vir daqui por diante, mas 2 de copas. Talvez se mudar, né? Pode agora, vamos fazer outra história. Rainha de fogo. Pode estar aqui investindo num relacionamento, né? E morar junto, tá? Essa energia aqui tá realizando aqui um desejo de estar com alguém, tá? Rainha de fogo é uma coisa bem... É uma realização, né?
é uma transformação, uma coisa... Pô, tem 9 aqui, tem 9 copas aqui, e aqui as 2 copas, né? Pode estar aí se mudando, né, o status, né? Porque aqui ela tá sozinha, aqui tem um 2 de copas, e a rainha de fogo a gente pode dizer que tem muita paixão, que tem muita vontade de fazer, né? 7 de pentáculos veio virado. Virado não, assim como um bloqueio, tá? O 7 de pentáculos é uma carta que pede um pouco mais de paciência, tá? Ela vindo normal, tá? Ela pede um pouco mais de paciência. Ela caiu assim, mas ela na minha mão, ela estava... Quando eu soltei ela, ela virou, tá? Mas ela veio em pé. Pede um pouco mais de paciência, se ela vem assim, tá? Porque a colheita tá ali, né? Só que ela ainda está amadurecendo, digamos assim, tá? Como ela veio, a carta, ela veio como um bloqueio, né? Pode, aqui, e veio um 3 de espadas, né? Porque aqui tava tudo tão bonito. Parece que existe aqui, se nós estamos falando do que está aqui, né, nessa aposta aqui, podem ser 2 situações, tá? Eu vou... Olha só, tinha um diabo virado de cabeça para baixo aqui, ó. Tem aqui os amantes e o 2 de copas aqui, tá? Podem ser 2 situações, tá? Uma situação aqui temos o 9 de pentáculos, 9 de copas e 9 de pentáculos, tá? Os amantes, os 9, e o rei de paus. E um casamento. Então, pode ser aqui uma coisa que se esperou bastante tempo, que teve muita angústia, muito sofrimento, talvez tenha demorado muito para conseguir realmente... né, fazer alcançar essa realização, tá? O diabo, a força, gente, só que aqui parece que é um casal real, né? Aqui tem uma construção de muita estabilidade, né? Aqui também, 4 de paus. O par dela, né, o casal real do mesmo elemento ainda, então é como se exista muita paixão aqui, mas aqui vamos ver o que é isso aqui, tá? Porque chegou a vir na minha cabeça antes de eu olhar esse fundo aqui, né, porque isso aqui tá muito bonito, tá? Chegou a vir na minha cabeça aqui que é esse sonho realizado aqui, né? Pode ter acontecido assim, muito rápido, né? Uma paixão, uma coisa que te realizou, não sei se é tu ou a outra pessoa com quem tu tá lidando, já não podemos dizer que é um relacionamento, com certeza, né? Mas essa energia aqui pode ter investido muito, acreditado que isso aqui era uma parceria de muito sucesso, mas acabou se decepcionando muito, porque acreditou que isso ia dar frutos, que isso ia amadurecer, ia crescer, né? Nós temos aqui, ó, aqui é o 7, né? O 8 seria... fazer as 8 moedas, né? Essas 8 mandalas aqui, essas moedas, tornar elas melhores, né? Trabalhar duro em cima delas para elas se transformarem, enfim, naquela colheita que tu queria, tá? O 9 e depois o 10, que é uma colheita maravilhosa de compartilhar. Só que aqui os dois são 9. Então, aqui a pessoa tá sozinha comemorando e aqui também, tá? Sabe o que me deu aqui? Uma das opções aqui,
tá aqui, ó, mentira, engano, e eu vou colocar que são vocês, tá? Infelizmente, tomara que não seja. Mas parece que tu teve aqui um envolvimento com alguém que tu acreditou que era o amor da tua vida, tá? Tu acreditou que era o amor da tua vida. E, de repente, houve uma decepção muito grande, porque essa pessoa já é comprometida, tá? Ela já tem um outro compromisso aqui. Né? É como se tu estivesse aqui planejando uma coisa, né? Tu está planejando sozinha, aqui, tu tá sentindo sozinha, né? Está feliz sozinha aqui, e tá planejando sozinha, mas ele já tem um relacionamento. Ele já tem um relacionamento e digo mais, ele não quer soltar esse relacionamento. Se é aquela coisa de eu vou me separar para ficar contigo, não é verdade. Nunca é, né, gente? 99% das vezes não é. Mas a gente, né, no sentido de quando a gente está apaixonado, a gente acredita naquilo que nutre mais o nosso coração, né? Ó, tá aqui, ó. Não, aqui, se é essa situação aí, ele ou ela, tá, gente? É energia, não esqueçam, tá? Não tem a menor intenção de soltar isso aqui, tá? Olha, aqui tem uma pessoa que está sofrendo, né? E eu acho que são vocês, tá? Eu vou colocar mais duas, embora a gente tenha feito esse, né? Tenha pego, até vou dar uma misturada aqui, tá? Para ver o que realmente é isso aqui, tá? Uma das possibilidades é isso. Porque aqui se espera uma coisa, mas há uma grande decepção. E essas cartas aqui estavam muito bonitas. Então, isso aqui eram planos, né? 2 e 2 aqui. Era uma coisa que, embora ela esteja sozinha, ela estivesse fazendo plano para 2. Né? Muito confiante, muito ali, tá planejando, tá feliz, tá apaixonada pela ideia, né? Aqui muita copa. Então, estava apaixonada pela possibilidade disso acontecer. Só que daí tem uma decepção, ó. Vamos ver o que... Pajem de Pentáculos. E um Rei de Copas. Pajem de Pentáculos. Olha, tá muito aqui pra... Pensa que é uma rainha e um rei, tá? Mas é água e fogo, né? É como se tu estivesse fazendo... Como não, né? Tu está fazendo um investimento aqui, querendo construir, tá? Alguma coisa, né? Porque o pajem de Pentáculos, mesmo sendo um pajem, ele é inocente, ele quer fazer isso porque ele quer entregar, né? Ele quer fazer a entrega aqui do Pentáculo aqui. Mas ele é jovem, ele é imaturo, tá? Ele é inocente e ele quer se transformar num cavaleiro, tá? Vamos colocar aqui que vocês são essa energia aqui que estava aqui fazendo esses planos todos, acreditando que, né, eu consegui, eu tenho tudo. E daí, de repente, as coisas... Porque os pentáculos, eles são muito demorados. Aqui, ó, talvez tenha esperado um bom tempo para isso acontecer, para isso se realizar.
E o 7 de pentáculos aqui atravessado é como dizer, tu tem que ter paciência, né? Ele assim, mas ele, assim como um bloqueio, tu esperou demais, tu não viu que isso não ia acontecer. Tu foi inocente, porque a água apaga o fogo, gente, tá? É difícil explicar para vocês aqui qual é a energia, a diferença gritante da energia que tá correndo aqui. Digamos que ele não tinha intenção nenhuma de mudar a situação, como a gente viu ali, né? O rei de fogo, que ela enxergava como o par ideal, tá? Essa rainha enxergava como o par ideal, não era um rei de copas aqui, ele tá rodeado de água, quer dizer, ele já tem, né? Isso aqui seria um relacionamento, ele já tem ali, ó. Se ele sair daqui, se ele deixa de ser um rei de copas, porque o rei de copas é o marido, né? É o arquétipo do homem que tem um equilíbrio ali, tá? Da razão com a emoção, né? É o paizão, tá? É aquele homem, mas quando aparece, né? Quando a gente viu ali no meio ali, quando ele apareceu na outra situação, como o teu par ideal, né? Ele estava sendo um rei de paus. Ou seja, eu quero fogo, eu quero tesão, é só atração, né? Eu quero aproveitar aqui essa paixão aqui, mas na verdade eu não quero construir nada, porque eu já tenho, tá? Talvez vocês estivessem e aí que tá, eu acho que aqui, o que me parece aqui, por causa disso aqui, ó, dessa carta aqui em bloqueio, tu quis acreditar que isso ia, porque aqui tem muito tempo, tá? Então é como se tu soubesse, tá? Não tem nenhum julgamento nisso, tá, gente? Cada um faz o que quiser da sua vida, mas como se tu soubesse dessa situação, porque eu cheguei a falar ali, né, que ele prometeu que ia se separar, talvez, ou ele, né, disse que não tem nenhum julgamento, tá? Mas tem a situação eu quis também, eu me propus a esperar, né? E mesmo sabendo que eu podia me machucar, mas naquele momento eu não pensei nisso, porque essas cartas aqui, elas são muito positivas. Eu acreditei de todo o meu coração que eu tinha, olha ali, é uma expansão, né? Ela tá espalhando as copas, né? Todo o amor que ela tem. Então, e aqui, ó, eu fiquei esperando. Fiquei ali, ó, com dois de paus ali, esperando que o meu 2 de copas se concretizasse, né? Eu depositei toda a minha energia, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para trazer isso para mim, né? Eu plantei tudo, ó, e fiquei esperando. Só que plantou errado, né? Na terra errada, digamos assim. Isso não... Olha ali, é uma plantinha. Ali tem um monte de pentáculos ali, mas a raiz ali, ó, ela tá pequenininha, né? E, gente, a árvore também nos remete sempre à família, né? Ela leva muito tempo para crescer e tal. E aqui, se a gente for colocar aqui a tua aposta aqui de ficar esperando, né? Era uma coisa, tipo, a árvore, parece que ela não vai crescer o suficiente para ter uma estrutura sólida, né? Uma raiz tão boa, um caule, porque a raiz ali tá gigante, mas ali em cima, quer dizer, o teu investimento foi grande, mas o resultado não, né? O resultado não foi o que tu esperava, tá? Nós temos aqui a morte, né? A morte e renascimento,
tá? Então, talvez talvez isso aqui esteja acontecendo, ou já tenha acontecido, tá? Porque isso aqui traz também eu posso aqui dizer que isso aconteceu e eu agora, né, eu vi isso, eu sofri por causa disso e eu agora resolvi recomeçar, tá? Eu vou começar um caminho novo, né? E se é isso, tá? Um caminho novo, não vou, porque aqui é um rei, né, gente? Aqui é uma rainha, tá? Independente de ser homem ou mulher, não é gênero, tá? O rei de copas, que aqui estava muito apaixonado, tá? Digamos assim, vamos colocar um outro desfecho para cá. A gente colocou aqui a outra energia. Agora vamos juntar essa energia aqui como a mesma energia daqui, entende? A energia de vocês aqui, tá? Eu tô lendo para vocês, né? Então, Câncer estava nessa energia. Aí teve essa decepção, mesmo, né, sabendo da situação, tá? Teve essa, mesmo assim se decepcionou, porque estava apaixonado, né, ali, cheio de copas, apaixonada, não tem problema nenhum isso, tá? Em decepcionar mesmo sabendo que isso poderia acontecer, né? Porque quando a gente fala do coração, não dá para chamar a razão. E o rei de copas, ele é o equilíbrio, né? É a energia, porque as rainhas, elas já trazem no trono as copas. Todas as rainhas trazem as copas. Então, as rainhas trazem um equilíbrio entre os sentimentos, né, até a maternagem, né, a nutrição, o cuidado com os outros, porque isso é uma energia do feminino, tá? Então, e elas trazem já isso, todas as rainhas têm isso, tá? Com a energia que elas estão representando aqui, né? Com o elemento que elas estão representando. Então, é como eu sou apaixonada, muito apaixonada, eu vou atrás, eu corro, eu faço, eu aconteço, né? E aqui eu planejei, gente, aqui é muito sentimento, porque nós temos aqui, ó, nós temos um 9 de copas e um 2 de copas, tá? É muito acreditar que isso era pra mim, eu investi muito nisso, tá? Investi muito tempo, inclusive, porque isso é tempo e isso aqui, ela tá parada ali, esperando alguma coisa, esperando essa pessoa chegar, essa pessoa assumir ela, tá? Então, vamos colocar que essa energia que depois dessa decepção, né, ela pegou uma desses pentáculos aqui e resolveu reiniciar, começar de novo. Eu plantei isso aqui, eu esperei muito tempo e não foi o que eu esperava. Ao contrário, me trouxe uma dor horrível, uma decepção pavorosa e agora eu estou me reequilibrando com a energia masculina, que os reis trazem a racionalidade, né? Colocam a emoção em segundo plano. Mesmo os reis de copas, eles têm um equilíbrio. Aqui estava em desequilíbrio, muita paixão, copa, fogo. Muita paixão, muito acreditar, muito fazer de tudo para isso acontecer, tá? E não aconteceu e foi o pior resultado, infelizmente. Mas agora parece que vejam como é lindo é uma mandala, né? Esse pentáculo. Ele não é um pentáculo qualquer. É como se eu trago aqui toda a minha experiência, tá? Toda a minha vivência nisso, porque agora eu entendo, eu vou recomeçar, tá? Eu vou acabar, eu vou acabar com esses com essa história aí. E eu vou começar uma completamente diferente, aonde eu vou enxergar as coisas com menos paixão, com menos fogo, né? Eu vou tentar me concentrar mais
no que eu preciso, no que eu quero, no que eu tenho para oferecer também para receber o mesmo, tá? E, gente, depois aqui no fundo, tá? Olha só, gente, é muito... tá confirmando isso, tá? A morte e o renascimento. Eu tenho a morte e o renascimento e eu tenho a roda da fortuna, tá? Então, a gente pode dizer que tu aceitando esse renascimento, essa mudança, isso vai se transformar na tua vida, tá? E aqui, ó, o Hierofante e a justiça, tá? Pode aqui tu te equilibrar, porque isso aqui também é uma coisa de burocrática, sabe? É como eu agora tô vendo, tá? Que isso não era para mim, tá? Agora eu tô vendo isso não era para mim. Eu tenho que entender agora, tá? Eu tenho que saber que tem coisas melhores para mim. Vejam que aqui eu falei do equilíbrio das copas com a razão, né? E aqui vem a justiça, que também tem duas copas ali, né? E elas estão se equilibrando, tá? Ela tá ali tranquila. É como aqui fala também, né? O Hierofante aqui fala de equilíbrio, tá? Aqui fala de equilíbrio. Não que vocês sejam completamente desequilibrados. O equilíbrio eu consigo ver agora o que eu realmente preciso, tá? Para seguir em frente, eu agi aqui sempre muito impulsivamente. Eu fazia as coisas e acreditava em qualquer coisa que me oferecessem, mesmo que pensa assim, ó, esse aqui é um pajem, né? Ele não é um cavalheiro que vai te entregar, ele não é um rei, ele é um pajem. Ele é um menino, ele é irresponsável, impulsivo, tá? E aqui ele tá se passando por um rei. Então é como se ele tivesse te oferecido tão pouco e tu tivesse acreditado, não. Ele não é um pajenzinho, ele é um rei. E agora tu tá conseguindo enxergar isso. Tá conseguindo ver, inclusive, que isso era um problema teu, porque ali ela tá com os olhos fechados e abertos, tá? Então, é como se eu estivesse... Bom, agora eu estou enxergando. Eu é que permiti isso. E quando isso se esclarecer para ti, quando isso te iluminar a tua cabeça, tem um 10 de pentáculos. Tu vai alcançar aquilo que tu quer, tá? Aqui também é alcançar aquilo que tu quer, tá? Tu conseguir sucesso no que tu tá fazendo, tá, gente? Boa sorte aí, tá? Não esquece aí de curtir, deixa teu comentário aí, se fica à vontade para comentar, tá? Se ressoou com vocês, se vocês já estão nesse processo aqui, tomara que estejam já nesse aqui, tá? Muito obrigada e até semana que vem.